Palmeiras e Santos deixou de ser uma rivalidade? Eu me peguei pensando nisso depois do jogo de quinta-feira e nas minhas redes sociais eu vejo muitos torcedores santistas que também pensam isso. Eu não diria que deixou de ser uma rivalidade, mas Santos e Palmeiras hoje não tem mais cara de rivalidade. Calma que eu vou te explicar o porquê no vídeo de hoje. Vamos falar então dessa rivalidade histórica entre Palmeiras e Santos, mas antes quero convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Inclusive você que não torce pro Palmeiras, que é rival, aqui a gente está criando uma comunidade de palmeirenses no YouTube, mas também uma comunidade que ama futebol. Tem muitos rivais aí nas outras redes sociais, aqui mesmo no YouTube, que são inscritos. É claro, né, às vezes vai ter uma zoeira, alguma coisa relacionada aí ao teu time, mas eu procuro tratar todo mundo com muito respeito. E tem muitos rivais que comentam aqui que gostam do conteúdo. Então, não é inscrito? Se inscreve aí, ativa as notificações. Não esquece de curtir esse vídeo para o YouTube espalhar mais, né? Para a gente criar uma comunidade forte, não só de palmeirenses, mas de pessoas que amam o futebol. Aqui no YouTube e nas outras redes sociais que eu vou deixar também aqui na descrição. Bom, Santos e Palmeiras sempre foi uma rivalidade gigante. Na época do lendário Santos de Pelé, era o lendário Palmeiras do Ademir da Guia, um dos únicos clubes a conseguir bater de frente. E ao longo da história, Palmeiras e Santos tiveram aí os seus altos e baixos, né? Passaram por boas e más administrações. Houve momentos em que um tinha um elenco melhor, o outro passou a ter um elenco melhor, e isso afetou, claro, no desempenho nos clássicos, nos confrontos diretos entre Santos e Palmeiras. Palmeiras, por exemplo, de 2002, vamos colocar aí 2002 até 2014, passou por um período muito complicado, onde sofreu também contra os seus rivais, passou por 2 rebaixamentos, mas mesmo assim a gente ainda conseguia ter bons confrontos contra os rivais, inclusive bons confrontos contra o Santos, mesmo tendo muitas vezes um time inferior. Mas a gente pode colocar principalmente no período ali de 2010 a 2015, onde a gente teve muitos confrontos contra o Santos e onde talvez essa rivalidade tenha reacendido. Especialmente ali no ano de 2015, onde Santos e Palmeiras fizeram a final do Paulista e da Copa do Brasil, com o Santos sagrando campeão paulista de 2015 e o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, né, vamos dizer assim, nessa retomada histórica do Palmeiras. Quem que não lembra daquela narração, né? Se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. E o Praz fez e o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em cima do Santos, dando início, né, a essa sequência recente de muitos títulos do Verdão. Porém, a gente pode dizer que daí pra frente, o Santos deu início a uma péssima sequência aí de más administrações, que culminaram em trazer o Santos para a situação atual, para a situação de hoje. Mas mesmo assim, mesmo já naquela época vindo aí com administrações não tão boas, conseguiu ser campeão paulista em 2016. Em 2019, conseguiu ali competir com o Flamengo e Palmeiras, inclusive foi segundo colocado naquele campeonato. Só não ganhou o campeonato porque, né, existiu ali em 2019 o lendário Flamengo de Jorge Jesus, que terminou com 16 pontos à frente do segundo e do terceiro colocado. Terceiro colocado, que era o Palmeiras, né? Então, não fosse esse ano espetacular do Flamengo, não fosse esse time lendário, pode ser que o Santos ele fosse campeão, né? Acho que provavelmente seria campeão ali com o Sampaoli em 2019. Santos que fez a mesma pontuação do Palmeiras e tinha uma vitória a mais, então terminou como segundo colocado. Inclusive, lá na última rodada, goleou o Flamengo, que já era campeão. Então, veja que nessa época, ali em 2019, o Santos ainda competia com o Flamengo e Palmeiras. E em 2020, um dos maiores, se não for o maior capítulo dessa rivalidade histórica, Santos e Palmeiras decidiram a Libertadores de 2020, aquela final no Maracanã, em plena pandemia, com quase nenhum público, né? Bem pouco público mesmo, com o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, conquistando seu bicampeonato em cima do Santos, com o gol do Breno Lopes, lembrando que o John ficou parado. Depois disso, a gente pode dizer que o Santos foi só ladeira abaixo. A péssima administração de Andrés Rueda, que é considerado aí um dos piores, se não o pior presidente da história do Santos, levou o Santos em 2023 ao seu primeiro rebaixamento, né? Ou até então, né, ao seu único rebaixamento, algo inédito na história do Santos. Foi uma pancada muito forte no torcedor santista, que além de ver o primeiro rebaixamento da história do seu clube, isso aconteceu no mesmo ano em que o Palmeiras mais uma vez se sagrava campeão brasileiro. A torcida até inventou aquela música, né? Olha que engraçado, Palmeiras campeão e o Santos rebaixado. Já em 2024, mesmo com o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, teve ali uma faísca de esperança. A boa campanha que o Santos fez no Paulistão de 2024, que levou o Santos até a final, justamente contra o Palmeiras. Então, isso reacendeu uma esperança no torcedor, principalmente depois do primeiro jogo lá na Vila,
em que o Santos venceu o Palmeiras por 1-0. Mas aí no jogo de volta, Palmeiras 2-0 no Allianz Parque, e aí mais um balde de água fria no torcedor santista. Palmeiras campeão paulista de 2024 em cima do Santos. Isso sem contar que até na base o Santos passou a apanhar do Palmeiras. O Palmeiras conquista seu título da Copinha, né? Tinha piada, o Palmeiras não tinha Copinha em cima do Santos. Então assim, até na base a situação estava complicada nessa rivalidade entre Santos e Palmeiras. E aí surge uma nova faísca de esperança. Na verdade, eu diria que uma chama muito forte de esperança, pelo menos era assim no início, que é a volta de Neymar ao Santos. A volta do Neymar é que, assim, criou grande expectativa no torcedor santista, até em torcedores rivais, mas que criou uma expectativa que talvez fosse um pouco fora da realidade. Tanto é que o presidente do Santos, atual, Marcelo Teixeira, no começo do campeonato, quando teve ali um jogo entre, no primeiro turno, Vasco e Santos, eu não me lembro se foi o primeiro jogo do Santos e do Vasco no campeonato, mas eu lembro muito da declaração do Marcelo Teixeira, quando o Vasco, em São Januário, vence o Santos por 2-1. O Marcelo Teixeira diz que é inadmissível perder para o Vasco em São Januário, porque o Santos é um clube que brigaria pelo título esse ano. Totalmente fora da realidade o presidente do Santos. Parece que a volta do Neymar mexeu um pouquinho com a cabeça do presidente e dos santistas também, mas logo a realidade veio à tona e bateu na porta do Santos, que inclusive nesse mesmo campeonato perdeu para o Vasco de 6-0 no Morumbi. Bom, dito isso, a situação do Santos hoje é de estar mais uma vez na zona do rebaixamento, e é desesperadora a situação, porque nas últimas 7 rodadas, a sequência do Santos ela é muito complicada, incluindo mais um jogo contra o Palmeiras, que é um jogo atrasado. Mas além disso, o Santos enfrenta o Flamengo no Maracanã, enfrenta o Cruzeiro, que meio que por fora, mas ainda está na briga pelo título, enfrenta o Mirassol, que está fazendo uma campanha espetacular, e enfrenta ainda o Inter fora. Então, assim, tem confrontos muito difíceis, e para o Santos a situação é, como eu falei, desesperadora, e não se vê uma luz no final do túnel para sair dessa situação e escapar de um possível segundo rebaixamento. E falando de confrontos contra o Palmeiras, olha que dado absurdo. Desde a chegada do Abel, em 2020, desde lá, o Santos só venceu 2 partidas contra o Palmeiras. Uma na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, 2-1, onde o Santos acabou rebaixado. E a segunda vez foi o primeiro jogo da final do Paulista, que não serviu muito, porque depois o Santos perdeu de 2-0 e perdeu o título. Foram só essas 2 ocasiões que o Santos conseguiu vencer o Palmeiras de Abel Ferreira. Inclusive, teve vários treinadores do Santos nesse período, enquanto o Palmeiras se manteve com Abel. Quer ver um outro dado impressionante? A última e única vitória do Santos no Allianz Parque, presta atenção, a última vitória, que é também a única vitória do Santos no Allianz, foi lá em 2017 pelo Campeonato Brasileiro, onde o Santos vence por 1-0 com gol do Ricardo Oliveira. Aliás, esse jogo eu lembro muito bem, porque eu quase fui para esse jogo, deu um problema na compra dos ingressos lá, acabei perdendo, não consegui ir para a partida, não consegui nem comprar o ingresso, e aí depois já tinha esgotado. É num jogo, inclusive, que acaba a energia no Allianz, choveu, o Palmeiras perdeu, então, pelo menos ainda bem que eu não fui nesse jogo. Mas, cara, olha, desde a reforma, desde depois da reforma ali do antigo Palestra, quando inaugurou o Allianz, apenas uma vez o Santos venceu o Palmeiras, cara, isso é um dado muito absurdo. Por conta dessa situação que o Santos vive, principalmente contra o Palmeiras, eu percebo que essa rivalidade ela enfraqueceu, sabe? Ela vinha enfraquecendo ao longo dos anos e está enfraquecendo cada vez mais. E nos comentários das minhas redes sociais eu vejo muito santista que concorda com isso. Inclusive santistas que comentaram que quando vão jogar contra o Palmeiras, o Santos tem que enfrentar o Palmeiras, eles já contam a derrota, eles já não esperam somar esses pontos. Cara, é muito forte a gente ouvir isso do torcedor rival. Eu vejo até em páginas de torcedores do Santos, páginas ali relacionadas ao Santos, quando tem jogo, eles mesmos fazem memes zoando a situação de o Santos não ganhar do Palmeiras. E se a gente for pensar numa rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, é inimaginável isso. E eu vejo também um movimento muito menor de torcedores do Palmeiras zoando o Santos após derrota, Parece que, nem parece mais, realmente o que eu tô falando, não parece mais uma rivalidade, sabe? Parece algo normal. E eu não tô falando isso de zoeira, não. É só você parar pra observar. E outra coisa que me chamou a atenção, talvez tenha sido o principal motivo de eu fazer esse vídeo aqui, foi a homenagem ao Zé Rafael, antes da partida entre Palmeiras e Santos. Vamos lembrar que o Zé Rafael, ídolo do Palmeiras, jogador que tem uma história incrível no Palmeiras, multicampeão muito querido pela torcida do Palmeiras e que é palmeirense assumido, Zé Rafael já admitiu ser palmeirense, ele sai do Palmeiras e quando ele sai e vai pro Santos, eu fico pensando se fosse uma outra situação. Vamos imaginar se o Zé Rafael, se sai a notícia de que ele vai sair do Palmeiras e vai pro Corinthians ou vai pro São Paulo. Cara, a comoção que ia ter na torcida do Palmeiras e a comoção que ia ter na torcida do Corinthians ia ser muito grande. Na do São Paulo também.
Mas a gente não viu isso acontecer com o Santos. O Santos, gente, é rival do Palmeiras, é um rival paulista e não teve nenhuma comoção. E ainda digo mais, se fosse o Zé Rafael tivesse ido jogar no Corinthians e o Corinthians viesse jogar no Allianz, eu duvido que teria uma homenagem ao Zé Rafael. E se tivesse, cara, isso ia dar uma conversa, isso ia dar um bafafá na torcida do Palmeiras e na torcida do Corinthians ou do São Paulo que seja. Você acha que não, que eu tô falando besteira? É só lembrar o que aconteceu aí recentemente. Carlos Miguel não recebia no Corinthians, tinha problemas lá com salários e tal, e saiu, foi pro Nottingham Forest, a torcida já ficou pistola com ele, e ele volta pro Palmeiras, cara, a torcida parece que destilou muito ódio em cima dele, e é o Carlos Miguel. É um cara com uma história gigante no Corinthians. Outra situação, aí já foi uma saída direta, o Caio Paulista. O São Paulo não renovou o contrato com ele, e aí depois que soube que ia pro Palmeiras, quis renovar, ele assinou lá com o Palmeiras, saiu do São Paulo pro Palmeiras, e olha o que foi nas duas torcidas, principalmente a torcida do São Paulo ali, contra o Caio Paulista. E a gente não tá falando do Cafu, que jogou no São Paulo e do Palmeiras, não estamos falando do Roberto Carlos, que jogou no Palmeiras, depois no Corinthians. É o Caio Paulista, nem tá no Palmeiras mais. A gente viu quando o Carlos Miguel tomou 6 gols em 2 jogos, muito palmeirense já estava criticando, e eu tenho quase certeza que é por conta dele ter jogado no Corinthians. Caio Paulista, na sua má fase, muito mais criticado por ter jogado no São Paulo. Mas o que a gente viu da ida do Zé Rafael pro Santos, parece que ele nem estava indo pro rival, tanto por parte da torcida do Palmeiras, quanto por parte da torcida do Santos, que muitos até iam nas páginas palmeirenses ou no perfil do Palmeiras agradecer, obrigado pelo Zé Rafael. Então assim, não parecia que estava saindo de um rival para ir para outro rival. Mesma coisa com o Mike, multicampeão pelo Palmeiras, também tem muita história por aqui, muito querido pela torcida. Foi pro Santos e parece que nem foi para um rival. A torcida agradeceu, solucionou o problema da lateral direita. Cara, eu imagina se o Mike tivesse saído e ido para um Corinthians, pro São Paulo, até para um Flamengo, eu não sei se não teria aí uma comoção maior. Mas foi pro Santos e é como se não houvesse rivalidade. Fora ainda lá a história, né, do Neymar ser palmeirense desde pequeno, de ter vazado fotos dele com a camisa do Palmeiras, ele mesmo ter dito numa entrevista um tempo atrás que quando ele era pequeno ele era torcedor do Palmeiras. O Fred lá do Desimpedidos, que hoje tá na Globo, ele falou que foi assistir um jogo, Corinthians e Palmeiras na casa do Neymar, e o Neymar torcendo pro Palmeiras. Então assim, por tudo isso que eu falei aqui, eu sinto que a rivalidade entre Santos e Palmeiras perdeu muita força, enfraqueceu muito ao longo do tempo, principalmente de anos recentes. Eu não diria que acabou essa rivalidade, mas eu digo que enfraqueceu muito. É como se hoje os rivais do Palmeiras fossem primeiro Corinthians, São Paulo e Flamengo, antes do Santos. E até assistindo as partidas, eu vou falar a verdade, eu assisti essa partida de quinta e nem parecia que era um clássico, nem parecia que eram dois rivais do mesmo estado que estavam se enfrentando, sabe? Parece um jogo que é um jogo normal de campeonato. E é um Santos e Palmeiras, era pra ser, o considerado clássico da saudade, que já teve uma rivalidade muito grande, mas hoje não, parece que a gente tá vendo jogadores ali numa rivalidade dentro de campo, parece um jogo normal de campeonato. Isso pra mim é um sinal muito claro e muito forte de que tem algo muito errado, algo muito ruim do lado do Santos. Não é normal, não dá pra normalizar você vê essa rivalidade sumindo, né? Os torcedores do rival não te considerarem mais como um rival e a própria torcida, o que é pior, a própria torcida já desconsiderar a rivalidade. Claro, o Santos é gigante, continua sendo gigante, mas hoje o Santos não faz jus ao tamanho que ele tem. Ah, mas aí qual que seria então pro torcedor santista a saída pro Santos? Cara, eu vejo 3 opções. A primeira é ter um Paulo Nobre, né? Alguém que ame muito o Santos, que vá lá, dê a cara a tapa, tire dinheiro até do próprio bolso, das próprias empresas, quite a dívida, consiga fazer um bem bolado ali para tirar o Santos dessa situação. Segunda opção, fazer assim como fez o Flamengo, né? Anos aí de reestruturação, quitar suas dívidas, um planejamento financeiro sério, um grupo que realmente queira essa mudança. O que eu não enxergo nenhuma dessas duas possibilidades no Santos, para mim a mais plausível hoje, o que a gente vê que pode acontecer, é virar SAF. E aí virar SAF nas mãos do Neymar. É a especulação que existe de que o Neymar talvez queira comprar o Santos, e aí o Santos, imagina, cara, o teu clube ser comprado por um atleta que foi revelado por você. Assim como aconteceu com o Cruzeiro, né? Precisou ali do Ronaldo comprar, para muito torcedor até reclama do Ronaldo, mas o Ronaldo salvou o Cruzeiro de uma situação complicadíssima. Isso pode acontecer com o Santos, talvez hoje seja a única saída para o Santos. Lembrando que isso não é garantia nenhuma de sucesso, tá? A gente tem os casos de Cruzeiro aí que hoje está colhendo mais os frutos, do Botafogo que colheu os frutos aí da SAF, mas lembrando que Vasco e Atlético Mineiro não colheram ainda todos esses frutos, não. Eu particularmente acho muito triste, assim, por torcedor santista no caso, né, não pra mim, por torcedor santista, é muito triste ver o Santos nessa situação refém de um jogador formado pelo próprio clube. Mas essa é a minha opinião, a opinião de um palmeirense olhando de fora, tem saudade de quando o clássico da saudade ainda tinha uma boa dose de rivalidade.
Mas e você, qual que é a tua opinião? Você é torcedor palmeirense, torcedor santista ou torcedor de qualquer outro clube que está assistindo esse vídeo aqui? Você também percebeu que essa rivalidade entre Palmeiras e Santos enfraqueceu? Ou acha que é bobagem isso aqui que eu tô falando? Comenta aqui embaixo, tô muito curioso para saber a tua opinião. Se inscreve aqui no canal Palestrando, ativa as notificações para você ser notificado, tem conteúdo sobre o Palmeiras todos os dias, vou deixar as outras redes sociais também aqui embaixo. É isso, curte o vídeo, se inscreve, ativa as notificações. Eu sou Nando Oliveira, esse é o canal Palestrando, eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo. É muito mais do que amor, mais do que amor.